Olá, pessoal. Acho que eu já estou online. Vamos ver se alguém aparece. Marquei às 7 horas. Hoje eu marquei um pouquinho mais cedo, porque eu tenho um compromisso. Denise entrou, Terezinha. Oba, já tem gente aí. Ana, já está no Brasil de volta? A Hanna. Vamos dizer aqui, vocês estão me ouvindo? Coloca aí se o som tá bom, para a gente poder começar. 20 falou olá, então deve estar me ouvindo. Vamos começar. Hoje é aquela sessão que todo mundo gosta, PQP, né? Pergunte qualquer parada. Não pense em besteira. Pergunte qualquer parada. E eu vou começar falando de um caso que... Oi, Suzy, bem-vinda. Que bom. Que uma aluna minha me perguntou hoje. Ela falou que ela tem um grande amigo que é advogado e a filha dele se separou do marido. E o filho dela, que eu não sei quantos anos tem, mas deve ser bem pequeno, ele tá com medo de dormir sozinho, só quer dormir no quarto com ela e quer dormir de mão dada com ela, fica grudado com ela. Naturalmente, né, tá com medo de perder a mãe, é isso que a gente vai pensar se a gente for analisar a situação. Mas, a constelação sistêmica não é assim que a gente faz. A gente não interpreta nada quando a gente está fazendo uma constelação. Numa constelação, eu preciso montar o sistema. Oi, Fátima! E olhar para aquele sistema e ver o que aconteceu lá atrás. A primeira coisa que eu preciso ver é que de 0 a 3 anos, essa criança precisa muito da mãe. E como ela precisa muito da mãe, o pai não faz muita diferença, porque está na hora dela tomar as mulheres da família. De 3 até 7, essa criança precisa muito do pai. Então, se o pai vai embora nesse período, é o período dessa criança tomar os homens da família. Ela vai sentir muito mais. Se essa criança tiver de 7 a 14, aí ela vai reclamar do pai, da mãe, do avô, da avó, da vizinha, de todo mundo, porque é a fase da revolta. Eu não sei a idade da criança. Mas o que eu sei, né, e que todo mundo que está aqui, que é constelador, né, a Fátima, a Terezinha, o pessoal que já é constelador, a gente sabe que quando os pais se separam, os filhos perdem a força. E raramente os pais se separam por falta de amor. Ah, mas ele arrumou outra. Ah, mas ela não quis fazer isso assim, assim, não quis segui-lo para outra cidade e por isso eles se separaram. E a gente começa a achar justificativas pequenas, quando a justificativa, a causa real está lá atrás. Um homem que trai, muitas vezes, ele não trai por nenhum problema da mulher ou por nenhum problema dele. Muitas vezes ele ainda está buscando a própria mãe, ou ele está repetindo um comportamento do pai. Uma mulher que é abandonada, que se separa, muitas vezes nunca teve casada com esse homem, ainda está casada com o próprio pai. Lembra que eu falei que de 3 a 7 a gente toma os homens da família? E se por um acaso eu não tomei esses homens, o que acontece? Quando chega na hora de eu viver com o meu homem, eu não consigo estar com ele de igual para igual. Eu estou querendo um pai e não um marido. O mesmo acontece quando o rapaz não tomou a mãe de 0 a 3 anos. Ele quer o quê? Uma mãe e não a esposa. Mas isso tudo são o quê? Suposições. Eu preciso montar o sistema
para que realmente eu perceba o que está acontecendo ali. Onde é que ela, se for ela que vai fazer a constelação, coloca o homem? Onde é que ele coloca ela? Né? Semana passada, eu estava lá em São Paulo e que aconteceu tanta coisa que parece que já tem muito tempo. E a gente foi na Assembleia Legislativa falar para conciliadores, para mediadores, para advogados. Porque a gente está querendo o quê? Que a advocacia, o judiciário, saia desse perfil litigante e entre numa coisa mais conciliadora, que vai desafogar o judiciário e, ao mesmo tempo, vai trazer soluções mais permanentes, porque nem sempre aquilo que é acordado lá com o juiz é cumprido, porque, na realidade, eles falam sim só para se livrar do problema. Só que aquele não é o problema está mais lá atrás. Então, se a gente constela, a gente vai ver aonde está essa questão que inconscientemente, não é uma coisa consciente, faz com que eu repita alguma coisa da família, que eu tente compensar alguma coisa da minha família, de falta de pertencimento, de falta de hierarquia, ou de falta de equilíbrio entre o dar e o tomar. Ok? Vocês podem perguntar mais sobre isso, mas eu estava falando exatamente quando a gente tem a oportunidade de ter o casal junto, eu peço para a mulher colocar a representante dela, quer seja com boneco, quer seja uma pessoa representando quando é grupo, e depois ela coloca o bonequinho ou o representante do marido. E depois a gente faz ao contrário, pede para ele se colocar e depois colocá-la. Porque eu vou ver o quê? Como ela entra na vida dele e como ele percebe a entrada dela na vida dele. Legal isso. E só por aí a gente já tem uma visão muito importante do casal. Ah, Sandrinha, e se só tiver um? Tudo bem. A gente vai ver onde é que está a questão. E a gente vai reordenar para que volte a ter paz. Que o que a gente quer é paz. Olha que interessante. Hoje mesmo eu constelei uma pessoa que já está separada há um tempão. O processo já está acontecendo, acho que há uns 5 anos. E ainda não ficou resolvido, porque teve que apelar e etc e tal. E quando a gente foi ver, era uma coisa que tinha acontecido há 3 gerações atrás. Ela ficou super emocionada de ver aquilo, de olhar para aquilo. Então, é bem legal a gente não tirar conclusões, não fazer uma interpretação psicológica da questão, mas olhar para a questão de uma forma bem clara. Gente, hoje é PQP, vamos fazer pergunta aí. Oi, Antônia, Juliana, sentimos a sua falta final de semana. Oi, Terezinha, poderíamos falar sobre o autismo, sobre as possíveis dinâmicas ocultas? Tia Mary, Claudinha Vaz. Bom, o autismo, eu não sei quais são as possíveis dinâmicas ocultas. Eu atendi 3 casos só de autismo, eu não me lembro de ter lido no Hellinger, e um dos casos, a primeira coisa que a gente trabalhou foi o acolhimento da mãe biológica e da mãe criadora, porque essa criança era uma criança adotada, e foi super bonito. A criança tinha um tique de ficar batendo na cabeça e batendo na parede, e na hora que a representante da mãe biológica reverenciou a mãe criadora e vice-versa, e elas se abraçaram, ele veio correndo e abraçou a mãe, né? As representantes se abraçaram, ele abraçou a mãe,
e parou, ficou quietinho no colo dela, parou aquele movimento repetitivo. Ele estava com 3 anos na época, e foi bem lindo. Ela falou que ela nunca mais teve esse tique, ele batia muito na cabeça. Parou. Foi bem interessante. O outro caso que eu trabalhei, ele estava honrando uma bisavó, tataravó, era a terceira geração, era tataravó, que tinha uma dinâmica de problemas mentais. E o terceiro caso que eu trabalhei, eu só posso falar de casos, porque qualquer outra coisa seria uma suposição. Era uma criança que o pai tinha tido amor interrompido, porque o avô dele morreu muito cedo, né? E o avô tinha tido amor interrompido porque a bisavó morreu muito cedo. E o pai dessa criança, assim que ele identificou o autismo, por volta de 1 ano e meio, 2 anos, ele foi embora. Então, eram 3 gerações de amor interrompido. Mas, Terezinha, a gente vai ter que montar o sistema, se você tem algum caso desse, e olhar para ele e ver o que está acontecendo. Porque não sei, não trabalhei mais com isso. Oi, Zenilde, Kátia, Lúcia, Vanderly, Jean, Carol, tudo bom? Boa noite, Carol. Bom, uma outra coisa que me perguntaram, que eu falei que eu ia tentar falar um pouco hoje, é sobre a constelação fluvial. Eu nunca fiz constelação fluvial, então eu sei muito pouco. O que eu sei é que a gente coloca a água numa piscininha de bebê, numa piscininha de criança, e coloca o motorzinho lá dentro para a água ter um movimento. E a gente coloca os representantes com bonequinhos que flutuam. E os bonequinhos vão, apesar da água estar com o movimento, eles param em determinados lugares. E a partir do lugar onde esses representantes pararam, a gente faz a leitura do campo. E uma vez feita a leitura, uma vez que o cliente entendeu, a gente faz as curas, como a gente faz com os representantes. A gente faz as palavras de cura e os bonequinhos voltam a se movimentar. É uma coisa espetacular. Eu só assisti uma inteira, porque normalmente o Juan, quando ele filma só a parte do diagnóstico, ele não filma a constelação em si, mas eu consegui assistir ao vivo uma vez que ele estava me explicando e passou inteira para mim. Qual é a grande vantagem da constelação fluvial? A primeira grande vantagem é se você pega aquela pessoa muito cética, ela não tem como questionar o que está acontecendo, porque não tem ninguém mexendo nos bonequinhos, né? A água é um transmissor incrível de energia, você coloca a mão do cliente ali, a tua também, e através desse processo ritualístico, né? Desse processo energético, é como se imantasse aquela água com a energia do cliente. Aí, Sandrinha, então não pode fazer a distância? Pode também, né? Eu tomo a energia do cliente, eu coloco a mão ali e eu levo a energia, o campo mórfico do cliente para o campo da água. E a água vai me dando as respostas. O Juan, ele tem um trabalho de coach de relacionamento que é incrível. Ele coloca os 7 níveis de uma pessoa e 7 níveis da outra pessoa que faz parte daquele casal. E você vai ver como eles estão se relacionando. O nível mental está procurando físico, o nível financeiro está procurando sexual. E aí a gente já entende como é que está aquela relação daquele casal. Ele diz que a cada 6 meses você deveria fazer uma constelação de casal para ver como é que está andando o teu relacionamento. Eu acho isso bem interessante. Ele tem também um trabalho para cura, que ele trabalha com 12 níveis de cura.
vegetal, mineral, animal, angélico e etc e tal. E aí a gente já vê dentro daquele sistema, daquela doença que a pessoa traz, ou daquele problema que aquela pessoa traz, qual é o tipo de terapia que ajuda e qual o tipo que não vai fazer nenhum efeito. E assim a gente pode fazer uma escolha mais adequada. O outro grande barato da constelação fluvial é que eu posso me constelar sem nenhum problema, porque o campo se mostra e se movimenta sozinho, né? Então, eu não vou interpretar, eu vou fazer uma leitura daquele campo. Então, se eu não sei se é o caso ou se eu compro uma bicicleta, eu coloco ali no campo e vai ficar muito claro a minha melhor escolha. Se eu quero saber como é que está o meu relacionamento com o Joãozinho, eu ponho os meus vários níveis e os vários níveis do Joãozinho e vejo como é que está aquela relação. Então, ele não se presta único exclusivamente para o terapeuta. Para o terapeuta é incrível, porque nas empresas, nos escritórios de advocacia, onde a gente não quer uma representação mais efusiva, porque a gente não sabe como é que é o representante, né? Tem pessoas que caem no chão, que choram, que não sei o quê, que são aquelas pessoas mais emocionais, né? Mais sicilianas, né? E a gente não quer isso dentro lá do judiciário de jeito nenhum. Então, seria absolutamente fantástico. A Bint Braz está falando, vou aproveitar de você e me perguntar, me desculpe que não tenha nada a ver, pois ainda não entendo de constelação, sobre bullying. Minha mãe sofreu, eu sofri, meus 3 filhos também. Como nunca soube vencer isso na infância, não sei como ajudar a minha filha de 10 anos. Tem tudo a ver o que você está perguntando. Porque uma coisa que acontece na minha geração e eu não consigo resolver, passa para as gerações seguintes, que é no caso da sua mãe para você e de você para os seus filhos, né? Como se resolve isso especificamente, eu não sei, a gente teria que botar ali. O que eu posso te falar é o seguinte, lá no passado, muitas vezes aconteceu alguma coisa de um antepassado meu ter ferido alguém, ou alguém ter ferido o meu antepassado. Quem foi o algoz e quem foi a vítima não faz a menor diferença. Os dois passam a pertencer ao meu sistema. Então, por exemplo, alguém lá atrás da minha família foi assassinado. O assassino e o assassinado, ambos passam a pertencer à minha família. Então, pode ser que no futuro, um filho meu não se dê com o outro, os dois vivem brigando. Porque um se identifica com o assassino e o outro com o assassinado. Lá no passado, alguém da minha família lesou uma pessoa. Uma pessoa foi muito prejudicada. E pode ser que alguém da minha geração se sinta injustiçado e prejudicado quando nunca aconteceu nada com ele, porque ele adota esse sentimento de alguém lá do passado. Enquanto a gente não olha para isso, identifica em que geração isso aconteceu e fala, eu vejo você, você faz parte, eu vejo você também, o outro que, né, o que sofreu bullying e o que fez o bullying. Eu vejo os dois, porque uma pessoa que faz bullying é uma pessoa que está se sentindo muito mal, muito insegura. Ela também tem problemas. Então, quando eu olho para os dois, eu falo, eu vejo vocês e vocês pertencem. Isso termina aqui e não segue para gerações futuras. Tem outras formas de trabalhar o bullying? Tem, eu já cansei de trabalhar com cinesiologia, de testar qual é o sentimento, qual é o comportamento e trabalhar a autoestima e tal, mas não vai resolver uma coisa que vem já há 3 gerações. Precisa ser feita uma constelação. Procura alguém, tem muita gente em todo o Brasil, não sei de onde você é, tem muita gente em todo o Brasil, gente boa em todo o Brasil para constelar.
Eu constelo aqui no Rio e constelo em São Paulo presencial, mas 90% dos meus clientes, inclusive os que moram no Rio, optam por fazer via internet. Por quê? Porque tem problema de trânsito, tem problema de estacionamento, tem problema de tempo, então o pessoal acaba optando por fazer via internet, ok? Espero ter te respondido aí o que você queria. Oi, Sandra. Oh, Natália, da PMEC. Que bom, bem-vinda. Carol, tudo bom? Marisa, que bom, privilégio meu, Marisa, ter você aqui. Legal. Hum, chorou, né, 20? Ah, que bom que você chorou. Sinal que aliviou alguma coisa, já liberou e já soltou alguma coisa, né? Vamos lá, gente. Hoje é PQP. Pode me perguntar qualquer parada aí. Mesmo que não seja de constelação, melhor que seja. Eu já respondi as duas que tinham me mandado pelo WhatsApp. Como agora eu não estou mais com aquele grupo matinal, eu nem sei fazer, que não era grupo, né? Eu tinha a lista matinal. E aí eu gravava no celular e aí eu mandava para todas as listas. E eu ganhei um iPhone, com o iPhone 6. E a pessoa que me deu não sabe mexer com esse negócio de lista. Eu já perguntei para umas 3 pessoas que têm iPhone e ninguém sabe mexer com a lista. Então, eu não consigo mandar áudio para as listas. Eu tenho que gravar um áudio em cada lista. Olha que coisa mais absurda. Tem que ter uma maneira, né? Aí alguém me falou, não, porque o WhatsApp é do Google e tem uma rivalidade aí com o iPhone, então eles complicam mesmo. Não sei. Eu sei que eu não consigo fazer. Elizabeth, que bom! Ah, Beth, você estava lá na sexta, né? Que ótimo. Oi, Giza! Quando vai começar o curso de constelação? Nossa, já está com lista de espera, Giza. Fala lá com o Fábio. Certamente vai ser depois do carnaval, né? Porque esse grupo ele terminou agora os presenciais, mas ainda tem 3 módulos online, né? Ainda tem várias mentorias com esse grupo e tem os bônus que eu só liberei para o pessoal dar os bônus agora, porque os bônus desse curso são um bônus de marketing pessoal, para a pessoa saber como ela agora, que é uma consteladora, vai se apresentar, vai se vender, vai associar o trabalho dela com o trabalho de constelação. Tem 2 que são advogadas, tem 2 que trabalham com biodança, tem uma que já trabalha com cinésio, tem 3 que trabalham com a parte de educação financeira. Então, cada um vai ter a sua forma de se mostrar para o público. E esse bônus eu falei, não, primeiro o pessoal tem que terminar o basicão para poder ver o que quer fazer e com que público quer trabalhar. E o outro é de educação financeira, né? Agora que vai começar a entrar mais dinheiro, como é que eu separo o dinheiro da empresa, caso eu queira montar, e o meu dinheiro pessoal, e etc e tal. Então, agora é que eles vão ter esses bônus. Então, a gente ainda está entregando muita coisa para esse pessoal. O curso parece que acabou. O Fábio até falou assim, mas a gente vai entregar o certificado antes do pessoal concluir? Falei, não sei quando a gente encontra todo mundo junto, né? Então, vamos entregar o certificado, mas o curso ainda não foi concluído. Oi, Isabel. Maria Cardoso Trielli falou o seguinte: é Trielli que fala? Constelar para o profissional, porém, muitas surpresas pessoais, reconciliação, encontro de familiar desaparecido. É possível mexer nessas coisas? Sim, é possível. É possível. Por exemplo, eu não entendi o que você quis falar com o encontro de familiar desaparecido. Não sei se conseguiu encontrar ou não. Mas o que a gente trabalha é a inclusão deste familiar. É o pertencimento deste familiar que desapareceu. Alguns anos atrás, eu nem trabalhava com constelação ainda, tinha uma mãe lá de
Angra dos Reis, cujo filho estudava aqui no Rio de Janeiro. Então, ele morava com a avó, ia praticamente todo final de semana para Angra. Então, ele ligou e falou, mãe, faz aquele bolo, faz não sei o que eu gosto, que eu já estou indo. Hoje eu vou sair da escola, estou indo para aí. E ele nunca chegou. Então, quando ela veio me procurar, já tinham 5 ou 6 meses do desaparecimento desse adolescente. E ela veio com o filho caçula e com o esposo. Quem pediu para eu atendê-la era uma colega dela, ela era professora numa escola e não estava conseguindo dar aula, os alunos todos muito preocupados com ela, não sei o quê, porque ela começou a viver em função desse filho. E o que eu fiz na época, a inspiração que eu tive, na época eu estava fazendo curso em milagres, e eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu olhava para a mulher e falei, meu Deus, se isso acontece comigo, eu também fico desesperada. E as pessoas ainda têm a maldade de fazerem ela ir lá para Campo Grande, fazer ir lá para o Rio Grande do Sul, para um monte de lugar que falaram que viram o menino, e chegava lá, não tinha nada, né? Esses trotes, coisa bem sem graça. E o que eu falei, peraí, quanto você pensava no seu filho quando ele não estava desaparecido? E quanto você fazia as outras coisas? Porque você tem um outro filho, você tem um marido, você tem alunos que dependem de você, você tem um monte de gente que depende de você. Ah, mas o meu filho, se ele estiver precisando, eu falei, dedica algumas horas do dia, algumas horas da semana, mas você não pode interromper a sua vida e interromper a vida de todo mundo por causa dele. Né? E depois que eu comecei a trabalhar com constelação, esse rapaz nunca apareceu, já tem 17 anos. Eu trabalho com constelação há 21, então isso foi há 25 anos atrás. Na época que eu trabalhei com ela, faziam 17 anos do sumiço do filho, e a gente trabalhou o pertencimento, mesmo assim a gente saber onde você está, você pertence e nós pertencemos a você. Você existe, o seu lugar sempre vai estar aqui. Isso é bem legal, trouxe uma paz incrível para a família, principalmente para o caçula, que se sentia culpado de estar ali desfrutando de tudo que o irmão não podia desfrutar. Foi bem bonita a constelação. Ah, Marisa, você constelou, né, na área profissional, bem legal. Super bônus, né, Zenilde? Vai aí ajudar pra caramba, né? Claro que não acabou, temos muito ainda para aprender. A Kátia está falando o seguinte, Kátia Ferraz, meu filho tem apneia grave, vai fazer uma cirurgia ortognática daqui a 2 semanas para ajudar a melhorar a respiração. E o que posso fazer, ou ele, para que esse processo dê certo e liberá-lo? Kátia, eu não sei a idade dele, né? Mas já passou dos 14, né? Então, se já passamos dos 14, ele é que tem que fazer. Chama alguém da turma, né? Talvez alguém que esteja aí em São Paulo, e leva para constelá-lo, que vale constelar essa apneia e vale incluir essa cirurgia, porque inclusive é uma cirurgia que muda a feição da pessoa, né? Quando a gente mexe aqui na mandíbula ou no malar, vai ter uma mudança de fisionomia. Então, é bem interessante constelar antes da cirurgia, tem 2 semanas, vai dar para fazer, e ver essa apneia, da onde é que vem lá nos antepassados, tá bom? Oi, Priscila. Apareceu um tio sumido há 40 anos. Nossa, que legal. Fazer a inclusão dessa pessoa. Eu contei o caso exatamente oposto, que desapareceu e não apareceu mais, né? É fazer a inclusão dessa pessoa. Pode fazer uma constelação? Pode, mas não é necessário. Ele apareceu,
faz uma festa na família, faz umas boas-vindas, faz com que ele se sinta bem-vindo, faz com que a família o adote de coração, e isso basta. Uau, Marisa, que máximo. Essa noite sonhei com um grande amigo que está desaparecido há mais de 4 anos. Oi, Elizabeth. Oi, Ana, chegou. Vamos ouvir de novo, porque a gente já está com 30 minutos e meio. Normalmente eu quero fazer live agora mais curtinha, porque o pessoal não aguenta, né? De 20, 30 minutos é o que me recomendaram, o pessoal aí da parte de marketing digital. Falou, Sandra, não adianta que as pessoas não aguentam ficar mais que 20, 30 minutos, todo mundo tem muito o que fazer. Então, faça lives menores. Vamos ver se alguém ainda tem alguma pergunta. Oi, Marita. Kátia. A hipnoterapia serve a quê e a quem? Bom, Kátia, depende do que você está falando de hipnoterapia. A gente tem a hipnose tradicional, que normalmente é para tratar traumas, é para tratar pânicos, fobias e coisas assim. A gente tem a hipnose ericksoniana, que é uma hipnose onde a gente usa muitas imagens, muitas sugestões, o transe não é tão profundo e serve basicamente para tudo. Aliás, a PNL foi criada a partir da hipnose ericksoniana, né? Eles foram lá e observaram muito o Erickson trabalhando e como ele fazia, quais eram as etapas, e a partir daí foi criada a PNL, que é uma simplificação da hipnose ericksoniana. E tem a hipnoterapia regressiva, que é quando a gente vai buscar a causa lá no passado. Quando eu falo hipnoterapia regressiva, tanto pode ser uma hipnoterapia que vai até a tua gestação, buscando a causa, como aquela que vai a vidas passadas. Ah, então a pessoa tem que acreditar em vidas passadas. Não, a pessoa não precisa acreditar em vidas passadas. Porque o que eu estou buscando é no teu inconsciente qual é aquela imagem, que pode ser a imagem de um guerreiro, pode ser a imagem de um escravo, de uma vítima, de um algoz, pode ser qualquer imagem que você tenha e que esteja trazendo para você aquele problema. Então, é uma imagem arquetípica. Ah, mas pode ser vida passada? Sim, se você acredita em vida passada, pode ser vida passada. Eu garanto que pode não ser, né? Eu sempre me lembro de uma pessoa que, quando eu falei, vai para a primeira vez em que você se sentiu desta maneira, ela riu. Eu falei, o que que é? Ela falou, não é possível. Eu falei, o que não é possível? Eu sou o Pinóquio. Eu falei, ok, Pinóquio. E você, que Pinóquio que é? O menino ou ainda o boneco de madeira? Ah, eu sou o boneco de madeira. Ok, Pinóquio, o que está acontecendo? E a gente trabalhou em cima dessa história que veio para ela, que não tem nada a ver com a história do Pinóquio, mas o personagem que ela se sentia sendo era o Pinóquio. E eu te garanto que isso não é uma vida passada dela, isso é um arquétipo. Ela usou um arquétipo de um conto de fada e foi super bonita. E quando a gente estava voltando, porque eu faço a ressignificação ainda no transe hipnótico, ela entendeu por que aquela história, aquela metáfora, aquela fábula veio para que ela entendesse o que estava acontecendo no momento atual. Te respondi? Você está falando isso por causa do teu filho? Eu acho que a hipnose regressiva super vale para o caso dele. E tem que ser ele. Se ele tem mais 14, você sabe que tem que ser ele. Você não pode fazer mais nada. Boa noite, Sandra. Eu e minha mãe temos muita aversão. Será que uma constelação me ajudaria a ter melhor convívio com ela? Renata, isso é um sim desse tamanho, assim. É um dos casos que melhor funciona a constelação, é no caso de atritos, de aversões, né? Às vezes eu falo assim, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. E aí, sabe, chega na hora, a pessoa liga, a sua voz já irrita. Ela tá na tua frente, fala alguma coisa e já irrita. E vice-versa, né?
Então, lógico que tem um emaranhado lá atrás. Alguém lá atrás que tinha uma desavença muito grave e que não foi resolvida, e não foi resolvida na outra geração, e não foi resolvida, e você e sua mãe provavelmente estão repetindo. Uma constelação ajuda, sim, bastante. Qual delas você dá o curso? Qual das hipnoterapia? Ericksoniana e sistêmica. Só que é um curso que eu ainda não sei como dar à distância, né? É um curso que eu até dei em São Paulo 2 ou 3 vezes, mas eu achei que ficou faltando muita coisa, porque se você não passa pelo processo de regressão, teu processo pessoal, você não vai fazer aquilo com tanta eficiência com o aluno, com o teu cliente. E a regressão pela internet, eu já fiz algumas vezes, mas o meu medo, e isso você sabe que acontece, né? É cair a conexão tá fraca e você paralisar. E num processo de regressão, isso pode deixar o cliente muito inseguro. Carol Alves, doutora, é difícil a gente saber como foi nossos antepassados, né? Só descobrimos com a ajuda de vocês. Sim, porque aquilo que eu sei, eu já sei. E se eu já sei, eu já libero. Só o fato de alguém me contar uma história de um antepassado meu, que eu não sabia, de repente me cura. Eu não tenho mais o problema. Entende? Mas eu sei do monte de história e eu ainda estou com problema, é porque não são aquelas histórias, são outras histórias que eu desconheço e que estão agindo de forma inconsciente. Sim, traumas, relacionamentos, exatamente. Ótimos, vamos conversar. Ah, vamos sim, vamos fazer, Carol. Renata. Oi, Marina. Porque o que acontece? Muita coisa eu não sei, porque de repente eu nem conhecia a família do papai ou da mamãe. Muita coisa eu sei e eu penso que é aquilo que é o problema. E de repente o problema não é aquilo, né? Eu já contei em aula, não sei se eu contei aqui, de uma menina que estava tendo muito problema com a mãe, menina, modo de falar, tinha 24, 25 anos, e a mãe dela, quando tinha 8 anos, perdeu a mãe foi atropelada na porta de casa, e ela ficou sendo a dona da casa, com 8 anos, cuidando dos 2 irmãos, fazendo comida, lavando roupa, cuidando de tudo. Então, eu naturalmente imaginei que a questão fosse essa. Mas a questão não foi essa. Na hora que a gente montou o sistema, a questão é que ela nem teve tempo de vivenciar a perda da mãe, se apegou muito com a sogra era a verdadeira mãe dela, inconscientemente, e quando ela se separou do marido, lógico que a sogra ficou do lado do filho e não da nora, e aí que ela sofreu essa perda, e tinha uma quebra entre a sogra e ela. E a menina começou a dissociar se seria fiel à mamãe ou à vovó. E isso causava as desavenças tanto com a avó quanto com a mãe. Porque quando ela estava com a avó, ela defendia a mãe, quando ela estava com a mãe, ela defendia a avó. Inconscientemente, não é defender, falar, a vovó é isso, a mamãe é aquilo. Não, não era esse tipo de coisa. Ela entrava em atrito com as duas, porque inconscientemente ela tinha que ser fiel a ambas. Entende? Então, são coisas que a gente não sabe e não vê. Valores, quando é em grupo, lá em São Paulo é 397. O presencial é 467. O presencial não, o individual. No grupo, qual é a vantagem de uma constelação em grupo? Que você assiste várias constelações. Várias e várias e várias. Então, em cada uma, você vai aproveitando um pouquinho, vai pegando carona, vai entendendo a sua dinâmica. E a gente fala sobre as dinâmicas, a gente fala sobre as leis. Então, é quase que uma aula e dura de 2 a 3 horas. O grupo.
A constelação da pessoa normalmente pode demorar 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos, no máximo 20, 25 minutos. Nunca passa disso, porque o essencial é simples e você vai no foco. Na individual, a gente demora um pouco mais, né? A constelação em si normalmente dura de 15 a 20 minutos e a gente ainda tem algum tempo papeando, às vezes eu passo floral, às vezes eu passo uma homeopatia, é uma consulta, como seria uma consulta de cinésio, uma consulta médica, é uma consulta individual, uma consulta terapêutica. Qual é a vantagem disso? Às vezes eu já fiz a constelação e eu preciso ver detalhes, eu preciso alinhavar aquilo tudo, ver o campo sistêmico inteiro, fazer uma revisão de tudo. Então, nesses casos é fundamental, porque eu já constelei mais de uma vez, já constelei, mas tem alguma coisa que ficou faltando e que vai ser muito difícil de eu ver em grupo. Vai ser mais fácil de eu ter uma visão detalhada no individual. Agora, o resultado é excelente nas duas. Tem gente aqui que já fez as duas, né? Fábio acabou de chegar. Estamos com 41 minutos. Eu acho que a gente já falou muito, 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 né? E semana que vem tem mais, né? Quarta-feira que vem estamos aqui para conversar mais um pouquinho sobre constelação. Eu agradeço a presença de todo mundo, né? E eu agradeço principalmente as perguntas, porque torna a live bem animada e bem produtiva. Beijo, uma boa semana para todo mundo e a gente se vê na quarta-feira. Tchau!